Ô, Juca, se o Tite é um cara que vai muito bem nas coletivas, o cara se prepara, fala um titês ali, não fala muita coisa, não se compromete e tal. A Leila Pereira resolveu dar uma entrevista coletiva, escolheu quem que deveria ir lá, e, meu Deus do céu, à medida que ela ia falando, as pessoas iam se enterrando na cadeira, fazendo, ela vai piorar, vai piorar. Ela conseguiu, ela conseguiu desagradar palmeirenses de todas as matizes possíveis, né? Ô âncora, eu detesto remar contra a maré, mas eu quero E fazer eu quero fazer algumas ponderações. Não, que a entrevista dela foi um desastre, é óbvio. Não brigo com os fatos, porque ninguém gostou da entrevista dela. Ninguém. A oposição, a situação, gente que diz que é da oposição, mas que na hora H vota nela. É importante dizer isso, tá? É importante, porque é a tal história. Nada como vitórias, nada como taças, nada como títulos. Né? E não tenha dúvida, ela vai se reeleger com facilidade, porque ela tem o conselho no bolso, presentes, passagens. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, ela Piscina. revelou, ela revelou a ignorância dela sobre o palmeirismo e porque não conhece a história do Palmeiras, não sabe o quanto de complexo de perseguição houve num determinado momento da história do Palmeiras, por causa da Segunda Guerra Mundial, e meteu o pé pelas mãos. Ela falou uma porção de verdades. Ela falou do Palmeiras ioiô, cai, volta, cai, volta. É verdade. Com ela não houve esse risco. Não houve. Agora, ela não é a responsável pela história gloriosa do Palmeiras. Como alguém já disse, o Paulo Nobre colaborou muito mais do que ela para reerguer o Palmeiras, embora num determinado momento a gestão dele tenha fraquejado. E também ele não precisava, na bela carta que fez, não precisava fazer menção ao Mundial de 51, porque aí eu fico com vergonha alheia. Ele fala da vergonha alheia dele, que diversas vezes ela proporcionou, mas veja, só fala agora que ela deu esse pontapé no balde da maneira como deu. Antes, todas aquelas palhaçadas que ela fez, ridículas, ensinar jogador a bater pênalti, fazer acontecer, receber o Bolsonaro, fazer festa para um fascista, todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. Agora ela extrapolou. E aí, mas fez referências, aliás, o professor Beluso reconheceu, né? Deixou uma dívida, está em 50 milhões, porque rompeu um contrato com a Samsung na Valentona, unilateralmente, para ter a Fiat na camisa. E ela disse que tinha que responsabilizar a presidente de clube, que faz uma coisa dessa com o dinheiro do clube. Ela está certa. Entre ela e esse cafajeste do Paulo Serdã, é evidente que a maior parte da torcida do Palmeiras e dos conselheiros fica com ela. Fica com ela. É a brincadeira que eu faço. Pergunte ao torcedor corintiano se prefere ela ou o Duílio Monteiro Alves. Então, agora, é tal história. Ela é mal assessorada, a começar, né, por convidar determinados jornalistas e deixar outros de fora, a continuar pelo discurso que ela faz, o número de vezes que ela fala, sabe, não acerta uma concordância, é a maioria são, a maioria são, a maioria são. Não custa um assessor de imprensa falar assim, Leila, você que se orgulha tanto de ser jornalista, a maioria é, não é a maioria são. Mas eu acho que ela está apanhando muito mais do que apanharia se tivesse sido a entrevista de um homem. E acho mais, não há nenhum conflito de interesses entre o avião dela e o Palmeiras. Ao contrário, está a serviço do Palmeiras. Conflito de interesses há entre ela ser a presidenta do clube e ser a patrocinadora do clube. Claro. Porque entre pagar a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa e contratar um jogador, é óbvio que ela vai pagar a dívida para a empresa dela. Entre fazer um desencaixe e pagar uma prestação
para a empresa dela, vai pagar a prestação, não vai fazer o desencaixe. Esse é o conflito de interesse, que esqueceram como ela virou presidenta do Palmeiras, com um acordo espúrio com o senhor Mustafa Contursi, que deu a ela um direito que ela não tinha. Deus sabe Deus a que preço. Ela sabe disso também. Nisso também não se toca, porque ela estava ganhando tudo. Para que vai se falar disso? Então, eu acho que, em última análise, se tivesse sido um cara de calça, paletó e gravata, que tivesse cometido as barbaridades que ela cometeu sobre a história do Palmeiras, não teria a repercussão que tem por ter sido uma mulher que falou. Meteu o pé pelas mãos, mas não acredito que isto influencie na reeleição dela. Quem viver, verá. Ô, Trajano, uma coisa muito importante dessa história toda que pegou é a Leila meio que desprezar o que é a história do Palmeiras. Ao dizer que, se eu sair daqui, vocês voltam para a segunda divisão. Quando não caiu lá em 2014, não caiu, sabe lá como. Meio que colocando ela como sem ela não tem Palmeiras. Mas você sabe que eu conheço gente que foi ao Palmeiras ontem foi dia da criança, né? E ela se compôs, porque o quadro social está com ela. Está com ela, é verdade. Reformou a piscina. Ela tem muitos votos ali. Parece que a piscina está reformando com o dinheiro dela e distribuiu bolas de futebol para todas as crianças que estavam ontem no Parque Antártica. Então ela preserva esse lado aí. Agora, ficou nítido que ela não conhece nada da história do Palmeiras e se acha aquela coisa da prepotência, ela se acha maior do mundo, que salvou. Ela, inclusive, está falando. Quem salvou o Palmeiras primeiro, eu não conheço muito, foi o Paulo Nobre, né? Eu estou enganado. Foi. Isso, o Mauro falou isso outro dia também. Que botou dinheiro dele a rodo lá, porque o Palmeiras estava numa draga de fazer custo, e o Paulo Nobre foi botando dinheiro dele lá. Então ela desprezou o empenho do Paulo Nobre, esculhambou outros ex-presidentes, se vangloriou de tudo. Agora começou toda errada em convidar os entrevistadores. Não foi uma coletiva normal, né? Só pôde entrar quem ela convidou. Então eu acho tudo muito estranho. Mas também quer saber uma coisa? Não me interessa muito por esse assunto, não. É um assunto muito particular do Palmeiras, não sei o quê. E tem uma coisa. Quem se habitua a ganhar, na hora que começa a perder, começa a dar esse tipo de perereco, né? Porque mas vamos combinar, né, Zé? Vamos combinar que estão reclamando de barriga cheia também, né? Olha, eles que se resolvam, vamos dizer. Eles que se resolvam. Como é que nós estamos aí de likes e da... Hein? O Juca pediu 4 mil, tá fraco? Estamos aí faltando 200 likes e o programa já está na sua reta final. Então, por favor. Da outra vez faltaram 200 likes. Vamos ver se a gente consegue. Mas agora vamos chegar. Agora é hora. Vamos passar. Deixa eu só pegar um contraponto, porque o Arnaldo acha que, diferentemente do Juca, que talvez a eleição não esteja tão na mão assim. Não conhece a alma palmeirense. Não, a alma palmeirense conheço, foi ferida, né? Inclusive a alma masculina palmeirense, como você falou. Arnaldo, professor Beluso vota na Leila. Sim, Paulo Nobre não quis ser candidato contra a Leila. Sim. Sim. Agora, num lugar onde não havia oposição, talvez exista. A Leila foi candidata única, não à reeleição, a primeira eleição, lá atrás, nesse trampolim político que o Juca escreveu. Não tinha direito. Agora, assim, né? Nesse último... inevitavelmente, essas coisas vão para o campo. Não tem como. Assim como quando o Duílio faz alguma besteira, como o Marcos Braz ou o Landinho fazem besteira, ou Casares... o Duílio faz alguma besteira? Faz algumas. Só faz besteira! Exato. E acho que a questão pro Palmeiras, da Leila, do Anderson Barros, do Abel Palmeiras atual, política à parte, é refazer o time para a próxima temporada. Tem problemas suficientes internos e desafios do que simplesmente tentar, digamos,
comprar uma briga com a torcida organizada ou romper com a torcida organizada, que foi muito importante para esse trampolim político que ela teve no clube lá atrás, e foi com acordo com as organizadas que ela, digamos, tornou-se popular, bancou o carnaval, ganhou o carnaval, etc. e tal. E assim vai. E vou além. Muitas vezes, apesar das várias atitudes grotescas das torcidas organizadas, ou da torcida organizada específica do Palmeiras, pichar as lojas da Crefisa ou os muros do Allianz Parque e tudo mais, a torcida organizada vinha fazendo um papel, ainda que discreto, de oposição ou de fiscalização, que ninguém no Palmeiras, nenhuma dessas figuras ilustres que agora se manifestam via protocolos e cartas e manifestos, nenhuma dessas figuras vinha fazendo. Porque o Palmeiras, esse conflito de interesse que o Juca tanto fala aí, e está explícito, e claro que não vai dar certo, desde que aconteceu essa situação, esse acúmulo de funções, evidentemente isso não vai dar certo. As taças ofuscam isso, e é uma caixa verde o que acontece no Palmeiras, em termos financeiros também. A transparência que a Leila disse não existe. Quem vinha fazendo essa oposição ou essa fiscalização era a torcida organizada. Porque ninguém no Palmeiras contesta nada quando as coisas dão certo. Ninguém contesta. E agora, esse levante acontece porque ela ignorou a história do Palmeiras e disse que o Palmeiras foi fundado pela Crefisa. Basicamente foi isso que ela falou. Né? Esse é uma... De novo, essas parcerias, o Juca já está... o Juca nunca vai ficar careca, mas o Juca já está careca de saber que essas parcerias maravilhosas, elas normalmente têm o desfecho conhecido. Pode ser 1000, inclusive a parceria do Palmeiras com a Parmalat lá atrás. Essa é a primeira coisa. Todo mundo acha que é a Disneylândia. Segundo, cartola ídolo não existe. Cartola ídolo também, qualquer cartola. Pode ser presidente de empresa... Não, desculpe. Cartola é ídolo ou cartola? Angenor Cartola. Aliás, que camisa maravilhosa. Da semana, camisa maravilhosa do Fluminense, em homenagem a ele, que ontem fez 105 anos, se não me engano, do nascimento do grande Cartola. Isso mesmo. Exato, perfeito. Mas é isso mesmo. Mas não é por conta dessa camisa maravilhosa que o torcedor do Fluminense tem que fazer estátua para o Mário Bittencourt, por exemplo. Né? Essas situações, todo mundo tem sua contrapartida. E mesmo essa história do Paulo Nobre lá atrás, botou dinheiro do próprio bolso, abnegado, vírgula. Teve a sua contrapartida depois. Como lembra, Juca, Marcelo Teixeira não dava dinheiro dele lá para o Santos? O outro não dava dinheiro não sei de onde? O outro... Isso não existe, galera. Essa coisa, quem dá dinheiro abnegado sem nada em troca, normalmente, às vezes, é um torcedor daquelas coisas, faça a doação, compra uma cadeira cativa, compra não sei o que lá. Cara, poderoso, cartola, empresário, desconfia, não tem esses abnegados maravilhosos, altruístas, não existe isso. Nunca existiu. E eu acho que o que vai acontecer, Tironi, agora talvez ter um debate sobre essa situação. Uma fiscalização maior sobre essa questão do conflito de interesses. A cobrança em cima da contratação de reforços vai continuar acontecendo e vai aumentar. As coisas não vão ser mais as mesmas. Isso, Juca, isso não vai acontecer. A partir dessa entrevista, as relações dela com a comunidade toda, organizada, não organizada, conselho, oposição, não será mais a mesma. Isso precisa ficar claro. Né? Porque, de fato, alguns laços foram rompidos pelas palavras. Mauro, você lá no começo, logo depois, no dia que a Leila deu a coletiva, você veio, né, a gente estava participando do fim de papo, você falou, bom, peraí, falou essa história que o Trajano falou, quem arrumou as coisas no Palmeiras ali, quem começou foi o Paulo Nobre. E a comunidade palmeirense esteve do seu lado nessa história aí, porque a Leila conseguiu desagradar a todos. E o que você acha dos desdobramentos disso, né? Eu diria que eu que fiquei do lado deles, né? Porque o meu posicionamento, a minha opinião, é uma opinião pró-Palmeiras, pró-clube. O Palmeiras, é o que eu dizia, vou repetir, o Palmeiras não é um clube que depende de um patrocinador para ser forte. O patrocinador, na linha do que disse o Arnaldo, aquele patrocinador que abraça. O Palmeiras tem condições, se amanhã não tiver mais o patrocínio atual, de arrumar outros patrocinadores, como o Corinthians tem vários, como o Flamengo tem vários, como o São Paulo tem vários, e os clubes brasileiros têm vários, né?
Estamos falando de um clube que tem uma torcida muito grande, está no principal mercado brasileiro, é um clube vitorioso nas últimas temporadas. Então, evidentemente, ele tem condições plenas amanhã, se esse patrocínio acabar, de arrumar outros. Pode ganhar igual, pode ganhar um pouco menos, pode ganhar mais, aí vai depender da capacidade das pessoas do marketing do clube para conseguir aí avançar nesse mercado. Esse é o ponto. Você fez até na ocasião uma pergunta específica, né? E lembrando sempre que a Crefisa entra em 2015, depois vão crescendo seus aportes, vai aumentando o seu patrocínio, né? E a recuperação ela é anterior a isso. É justamente o ano do quase rebaixamento, 14, é um ano de recuperação e reestruturação do clube, que foi realmente capitaneado isso pelo Paulo Nobre, né? Que fez realmente digamos assim, foi generoso com o clube, né? Sem ele, o Palmeiras não teria conseguido se reerguer tão rapidamente, emprestando dinheiro a juros muito baixos, para que o Palmeiras pudesse ir reestruturando, colocando pessoas em pontos estratégicos ali para fazer o trabalho de gestão do clube, que também é importante, não é só a questão do dinheiro, tem que ter quem saiba fazer o trabalho no dia a dia. O clube tem que ser bem administrado, e ele realmente fez esse trabalho lá dentro, e depois o Gagliotti deu sequência, e ela agora, de certa forma, até continua nessa onda. Eu acho que o que incomodou os torcedores do Palmeiras foi justamente uma colocação que dá a sensação de que o clube teria uma dependência, como se o clube não fosse o que é sem o apoio do patrocinador. Eu discordo. Eu acho que clubes como o Palmeiras, como o Corinthians, como São Paulo, como o Flamengo, como o Vasco, entre outros, eles têm condições, sim, de atrair empresas que vão querer patrociná-lo, porque tem muita torcida, gente, tem muita mídia. Isso é evidente. Por que as empresas de Leila Pereira lá estão? Desde a época lá atrás, quando ela não era nem pensava em ser presidente. Primeiro, porque o marido dela é um palmeirense e quis patrocinar o clube. A história começa aí. Depois que percebe isso, dito por ele, inclusive, que era um bom negócio patrocinar o Palmeiras. E, de fato, foi. A empresa ficou bem mais conhecida depois que associou a sua marca a um clube muito, muito importante, com muita torcida. Então, E eu discordo com relação, assim, eu acho que assim, a torcida organizada, a gente tem que olhar os dois lados. Tem o problema da violência? Tem, mas a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, ela faz uma oposição, o que é saudável no ambiente do clube de futebol. Tem que ter oposição, e se não tem oposição dos conselheiros, que seja dos torcedores. Sendo civilizado, qualquer manifestação, ela é válida. Falando em oposição, o Landim, pena que o Juca saiu, né? Que o Juca falou essa questão de ser homem ou mulher. O Landim, que é homem, não usa saia, usa calça comprida, né? É tema de uma matéria importante que todo rubro-negro deveria ler, que está no UOL. Vou ler o título aqui, já coloquei o link no meu Twitter. Críticas à diretoria geram punições do Flamengo e conselheiros vivem tensão. E a matéria trata de conselheiros, pessoas que são associadas ao clube, que estão sendo alvo de punições internas por manifestações públicas contra decisões da diretoria ou a própria diretoria. O último chama-se Júlio Gemes, que é um torcedor do Flamengo, que é do conselho, e ele fez um questionamento em rede social e no grupo do WhatsApp contra preços praticados pelo Flamengo aí, em jogos importantes, aí, com São Paulo, no final de Copa do Brasil, etc. E agora é alvo de uma situação que poderá torná-lo inelegível. Ou seja, a Leila me parece que ela reagiu não muito bem, né, a uma situação em que ela virou alvo de críticas, né, pelo fracasso do time de futebol nas competições mais importantes nesse ano, até agora. E o Landim, ela parece também, como ela, parece também que na sua gestão, embora ele não se manifeste, né, parece também ter uma dificuldade de lidar com isso. O Landim, no caso, tem uma dificuldade, a sua gestão, de lidar com a oposição. Sim. E a oposição do Flamengo precisa ser mais ativa. Acho que os setores de oposição do Flamengo deveriam ser mais ativos e o torcedor também não pode ser ingênuo, achar que na gestão anterior tudo era maravilhoso. Também não era. A gestão do futebol era uma porcaria. Teve 13 técnicos. O Tite é o 10º. Então, nem Bandeira, nem Landim. Os dois cometeram erros na frente do futebol do clube. Isso é muito claro. E essa quase perseguição a pessoas que são do clube, são associados, são conselheiros e etc., que se manifestam contra, isso é muito perigoso. Isso é grave. Isso é grave. E precisa ser de um holofote maior em cima disso e mais discussões dos torcedores, mesmo aqueles que não são associados com relação a isso. Porque a gente percebe aí uma semelhança, né? O Palmeiras personificado na imagem da sua presidente e o Flamengo, de uma forma mais silenciosa, a mesma coisa. A diferença é que o Landim toma pancada e fica quieto. Ele não vai para a coletiva, ele não faz pronunciamento, não diz nada. A torcida xinga ele do Maracanã e ele fica quieto. Ele segura a onda. Mas, internamente, o que você vê, essa matéria mostra isso. São ações que, de certa forma, tentam o quê? Intimidar e calar pessoas que dentro do clube, né, ou que atuam dentro do clube, discordam de decisões tomadas. E isso tem que ser tolerado num ambiente democrático. O Flamengo sempre foi um clube que teve esse perfil. Toda bagunça do Flamengo, pelo menos lá, o sócio pode se candidatar a presidente.
Ao contrário de clubes como São Paulo, por exemplo, que se você não for ali daquela turma ali que está no poder há um tempão, não penetrar naquele núcleo duro ali, você não consegue nem lançar candidatura. Para citar um exemplo de um outro clube importante do Brasil. E isso está sendo afetado por uma gestão que tem uma dificuldade crônica de lidar com opositores e com quem pensa diferente. Ótimo ponto esse aí, inclusive comparando as coisas, excelente.